tarde, pessoal. Boa tarde, garotos. Meu nome é Alex, eu sou professor de matemática e hoje nós vamos trabalhar a parte de estatística, a introdução à estatística, onde a gente vai discutir e analisar gráficos e tabelas. Então não há exatamente um assunto específico, teórico a respeito de tratar sobre gráficos e tabelas, então a gente vai analisar partindo dos exercícios mesmos. Então, o primeiro exercício aí para vocês, exercício de aprendizagem número 1 do Enem, vamos analisar. Página 33. Então, a primeira questão é o seguinte, do Enem de 2015. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue os seguintes critérios. Primeiro critério, aí você tem que ficar atento porque é onde você vai entender como resolver a questão. Vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal, que é o VI. Então, localizem aí no gráfico a linha que representa o VI, é a linha do meio. Esse é o valor ideal. Segundo critério, compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo, VM. Então veja o que o investidor está fazendo. Ele compra ações quando a ação está em baixa, parece fazer lógico, né? E vende quando as ações atingem determinado valor. Terceiro critério, vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo, que é o VO, que é a linha mais alta que aparece aí. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Quantas operações o investidor fez naquele dia? Então vamos analisar. O gráfico inicial ele começa em um ponto entre o VI e o VM, como vocês estão observando. E esse gráfico representa o valor da ação, então a ação vai subindo. Em determinado momento, entre o 10 e o 11, entre 10 e 11 horas da manhã, as ações passam acima do valor VI, que é o valor considerado ideal. O que acontece quando as ações passam acima do valor VI? É o critério 1. Ele vende metade das ações que ele possui. Então ele faz a sua primeira operação, correto? Em seguida as ações começam a cair. As ações caem, passam novamente abaixo do valor VI e entre 11 e 12 da manhã, as ações ficam abaixo do valor mínimo. O que acontece quando as ações ficam abaixo do valor mínimo? Ele compra a mesma quantidade de ações que ele já tem. Então vamos supor que ele tivesse, no começo, suponha que ele tivesse 50 ações. Então, entre 10 e 11 da manhã, ele vende metade das 50 ações, ele fica com 25. E entre 11 e 12, as ações ficam muito baixas, ele compra exatamente a mesma quantidade que ele tem. Se ele ficou com 25, ele compra mais 25, volta a ter 50. Certo? Então, ele fez a sua segunda operação entre 11 e 12 da manhã. Em seguida, as ações começam a subir novamente. E aí, o que acontece? Passam pelo valor VI, onde ele vende metade das ações, novamente. Isso entre 12 e 13 da tarde. Depois, as ações continuam subindo e atingem um valor ótimo. O que acontece quando as ações atingem um valor ótimo? Ele vende todas as ações. Se ele vende todas as ações, não tem mais nada que ele possa fazer. E aí se encerra as operações do dia. Nesse dia ele fez, portanto, 4 operações. A primeira operação entre 10 e 11 da manhã, em que ele vende metade do que ele possui. A segunda operação entre 11 e 12 da manhã, em que ele compra a mesma quantidade que ele possui. A terceira operação entre 12 e 13 da manhã, onde ele vende metade do que ele possui, que está no valor ideal. E a última operação entre 13 e 4 da tarde, entre 13 e 14 da tarde, onde ele vende todas as ações. Então são 4 operações. A resposta a essa primeira questão é o item B. Ok? Uma coisa que vocês devem ficar atentos nas questões do Enem, as alternativas incorretas, elas são chamadas de itens distratores.
pelo motivo de que elas são idealizadas para que o aluno que esteja, de certa maneira, distraído ou com o conhecimento incompleto, ele seja conduzido, ele seja atraído para aquelas alternativas. Então, você tem que ficar atento às alternativas para não se deixar enganar por um item. Então, por exemplo, se você observar o valor ideal, ele é cortado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E existe a alternativa D, que é o item 6, incorreta, mas que atrai os alunos que de repente possam pensar que pelo fato do valor ideal cortar o gráfico 6 vezes, são realizadas 6 operações. O que você tem que observar é que quando acontece entre 13 e 14 da tarde, ele vende todas as ações, então não tem mais nenhuma operação que ele possa fazer o resto do dia. Se encerra aí, ok? Então essa foi a primeira questão, a resposta ao item B de bola. Vamos para a segunda questão. Atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo a concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P, para as distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos de tempo. Então, o que ele está pedindo para você é o seguinte: analise esse gráfico e diga qual é a situação que é ideal de eu alugar o carro na locadora Q, né? Ou quando a locadora Q paga menos do que cobra menos do que a locadora P. Para você determinar quando que a locadora Q vai pagar menos que a locadora P, basta perceber quando o gráfico da curva da locadora Q fica abaixo da locadora P. Ela vai ser mais barata, a locadora Q vai ser mais barata quando o gráfico dela ficar mais embaixo, abaixo da locadora P. Então veja, esses dois gráficos eles se cruzam. O primeiro cruzamento acontece em qual quilômetro? Qual é o primeiro cruzamento? O primeiro cruzamento dos dois gráficos acontece em qual quilômetro? No quilômetro 20, percebem? Antes do quilômetro 20, qual é o gráfico que está por cima? É o gráfico da reta, que é o P, ou é o da curva Q? O da curva Q está embaixo, o da curva P está por cima. Isso quer dizer que o da curva Q, que está por baixo, é mais barato. E de 0 a 20 quilômetros é mais barato, é mais em conta alugar na locadora Q. E o que acontece de 20 até 100 quilômetros? 100 quilômetros é o segundo encontro. O que acontece de 20 até 100 quilômetros é que o gráfico da locadora Q, a curva da locadora Q, fica por cima. Isso significa que a locadora Q está cobrando mais caro que a locadora P, se você alugar o carro para rodar de 20 a 100 quilômetros. Não é o que a gente quer que ela fique mais barata e ela vai ficar mais barata de novo a partir de 100 quilômetros. De 100 a 160 quilômetros, o gráfico de Q está por baixo do gráfico de P. Novamente, a locadora Q é mais barata. Então, quais são os intervalos de distâncias em que o gráfico da locadora Q é mais barato do que o da locadora P? O primeiro é de 0 a 20 e o segundo é de 100 a 160. Então, portanto, a alternativa vai ser a letra D de dado. De 0 a 20 e de 100 a 160, o gráfico de Q está por baixo do gráfico de P. E isso significa que a locadora Q cobra menos do que a locadora P. Beleza? Então, essas questões é somente de analisar e interpretar os gráficos. Vamos ver a terceira. O polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 kT, que é quilotoneladas. Pessoal, essa letra K, que se refere ao prefixo quilo, sempre significa 1000. Quilo em quilômetro, 1000 metros. Quilo em quilowatt-hora, 1000 watts-hora. Quilo em quilograma, 1000 gramas. Quilo em kilobyte, 1000 bytes. Esse prefixo quilo sempre significa 1000 e é representado pela letra K.
Então, 282 quilotoneladas significa 282 mil toneladas. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, aí você sublinha essa parte, destinada à produção de tecidos e malhas, em KT, ou seja, em quilotoneladas, é aproximadamente igual a quanto? Então, você vai ter que analisar os dois gráficos. O total de PET, qual foi o total de PET que foi reciclado? 282 quilotoneladas. Mas não foi todo esse PET que foi destinado a fibras, a tecidos e malhas. Veja que no gráfico de disco à esquerda, você tem os principais destinos para usos finais. Você tem resinas insaturadas, você tem embalagens de alimentos e não alimentos, você tem laminados, você tem fibras de arquear, tubos, outros, e tem os têxteis. Então, o primeiro ponto que você tem que localizar é que a parte dessas 282 quilotoneladas de PET, elas vão ser destinadas ao têxtil, à indústria têxtil. Qual porcentagem dela vai ser destinada à fibra têxtil? 37,8% é o que o gráfico aponta. Mas 37,8% vai ser para a indústria têxtil. Não significa que todo esse valor, 37,8% de 282, não significa que todo esse valor vai ser para tecidos e malhas. Por isso ele dá o gráfico da direita, onde ele dá os usos finais têxteis. Quer dizer, daquela porcentagem, você tem, o total é 282 quilotoneladas. Uma parte disso vai para a indústria têxtil. E uma parte do que foi para a indústria têxtil é que vai ser destinada para tecidos e malhas. Então, são duas etapas aí que você tem que considerar. A primeira etapa é quanto disso vai para a indústria têxtil? Quanto das 282 toneladas vai para a indústria têxtil? Aí a resposta, 37,8%. E disso que vai para a indústria têxtil, qual porcentagem vai ser destinada a tecidos e malhas? Aí o gráfico da direita te diz que vai para tecidos e malhas é 30%. Não é 30% de 282 quilotoneladas, é 30% daquilo que foi para a indústria têxtil. Então são duas porcentagens que você vai calcular, você vai fazer da seguinte maneira. Temos que 37,8% do total do PET se destina aos usos finais têxteis. Aí você vai calcular 37,8% de quanto? De 282. E depois, 30% disso é que vai para tecidos e malhas. Aí você vai calcular 30% de 37,8% de 282 quilotoneladas. Então o cálculo é esse que vocês estão vendo aí. 282 vezes 0,378, esse 0,378 são os 37,8%, vezes 0,30, que representa os 30%. Então o resultado desse cálculo dá 31,97 aproximadamente, que é o item C. Aproximadamente 32 quilotoneladas foram destinadas a tecidos e malhas, ok? Veja que a alternativa, se você calcular só 30%, que estaria incorreto, mas se você calcular 30% de 282, dá 84,6%. Você é atraído para o item D. Então, aquilo que eu estava colocando para vocês na primeira questão, as alternativas são construídas para pegar o aluno que de repente não ficou atento ao enunciado por completo. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Se ele deu 2 gráficos, você vai ter que pegar informações dos 2 gráficos. Não é só de um que você vai usar. Tá bom? Então, resposta à terceira questão, letra C. Vamos para a quarta. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação, em dias, pela produção média diária de leite, em quilograma, dividido pelo intervalo entre partos, em meses. Então, ele criou um índice de eficiência que esse produtor está usando. Como é esse índice de eficiência? Ele vai pegar o tempo de lactação, quantos dias a vaca fica produzindo leite, multiplica pela produção média diária, vamos supor, todo dia a vaca dá 10 litros de leite, um exemplo. Então, quantos dias ela produziu, quantos dias ela fica dando leite, vezes a produção diária de leite. E divide isso pelo período
de intervalo entre partos. O resultado dessa conta é o índice de eficiência que ele criou para essas vacas. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é no mínimo 281 kg por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é aquela que tem maior índice. A tabela apresenta os dados coletados de 5 vacas. Aí você tem malhada, mamona, maravilha, mateira e mimosa. Aí tem as informações do tempo de lactação, da produção média diária de leite e do intervalo entre os partos em meses. Após análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca mais eficiente é qual? Então, para você determinar qual vai ser a vaca mais eficiente, você vai ter que seguir o que o texto falou. O que ele definiu como mais eficiente? O que ele definiu como eficiência? É o produto, ou seja, a multiplicação do tempo de lactação pela produção média e o resultado disso dividido pelo intervalo entre partos. Como é que ficaria para a vaca malhada? Qual é o tempo de lactação da vaca malhada? 360 dias. Qual é a produção média diária de leite? 12 kg. Quer dizer que todo dia, em média, essa vaca produz 12 kg. Dizer que a produção é em média 12 kg não significa exatamente dizer que todo dia é 12 kg, não. Significa que tem dia que produz mais que 12, tem dia que produz menos que 12. Mas numa média, é como se todos os dias, a produção geral, é como se em todos os dias ela tivesse produzido 12. Às vezes mais, às vezes menos, mas dá uma média de 12. Então, como é que a gente calcula o índice de eficiência da vaca malhada? Pega o 360, que é a lactação, multiplica por 12, que é a produção, e o resultado dessa conta você vai dividir por quanto? Por 15. E aí vai dar um número de eficiência, e você vai comparar com a das outras vacas, e vai ver qual é o que tem maior índice. O que tiver maior índice é a vaca mais eficiente. Bora fazer aqui as contas. Então tá aí, ó, da vaca malhada, 360 vezes 12, e o resultado disso é dividido por 15. Dá 288 é o índice da vaca malhada. Essa mesma conta para mamona, como que fica? Vai ser 310 vezes 11, e o resultado disso dividido por 12, que dá 284. Ele resolveu colocar esse intervalo entre partos, porque se uma vaca, embora possa ter uma produção diária menor do que outra, mas se o intervalo entre partos dela também for menor, ela acaba se tornando mais eficiente porque ela passa mais tempo em lactação. Maravilha é 260 vezes 14 e o resultado disso dividido por 12, dá 303. A mateira é 310 vezes 13 e o resultado disso dividido por 13. É a conta mais simples de fazer aí, porque é só simplificar o 13 e o resultado é 310. E a mimosa, que é 270 vezes 12, e o resultado dividido por 11, e aí dá 294. Então, você compara os 5 índices, 288, 284, 303, 310 e 294, ele disse que a vaca mais eficiente é a que tem maior índice, e aí, claramente, a que tem maior índice é a mateira, e, portanto, a alternativa D. Ok? Certinho? Vamos lá para a quinta questão. Opa. Um comerciante visita um centro de vendas para fazer a cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida dos produtos do tipo A, mas apenas 90% dos produtos do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos, obtendo o menor custo-benefício em cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em reais de cada produto comercializado. Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser escolhidos pelo comerciante são respectivamente quais? Então, o que acontece aí, ó? O arroz do tipo A custa R$ 2,00 o quilo.
O do tipo B é 1,70. Então, em tese, fica pensando o seguinte: como o arroz do tipo B é mais barato, o quilo dele, talvez eu devesse comprar arroz do tipo B. Mas qual é o problema? É que, embora o arroz do tipo A seja mais caro, R$ 2, mas eu consigo aproveitar 100% dele. É como se não tivesse absolutamente nada estragado. Enquanto que o arroz do tipo B, eu só consigo aproveitar 90% dele. Em outras palavras, 10% do resto do arroz que eu estou comprando do tipo B, ele não serve para comer. Ele tem alguma coisa que está estragada, contém alguma impureza. Então, veja que, embora o arroz do tipo B seja mais barato, mas pode ser que o que sobre do arroz do tipo B não seja tão bom quanto o que sobra do arroz do tipo A. Não gere um custo-benefício tão bom quanto o que gera para o arroz do tipo A. Então é como se você tivesse, por exemplo, digamos que você estivesse comprando um iogurte, 2 iogurtes, e tem a marca A que custa R$ 4, e a marca B com a mesma quantidade da marca A, só que custa R$ 2, a metade do preço. Aí você pensa, se é o mesmo produto, eu vou comprar da marca B que é mais barato. Só que acontece, por exemplo, que em média você percebeu que metade das vezes que você compra da marca B, que é mais barata, já está vencida. Então acaba saindo uma coisa pela outra. Enquanto que você compra da marca A e sempre o que você está comprando da marca A, embora seja mais caro, mas ele está sempre pronto para beber, ele está sempre dentro do prazo de validade, e aí sai por R$ 4. Enquanto você compra da marca B, se você comprar 2, você só come 1, porque o outro está estragado. É mais ou menos isso que acontece aí. Só que em vez de ser metade que fica estragado, é 10% que fica estragado. Estão entendendo que o fato do produto B custar R$ 1,70 por si só, pelo fato de ele ser mais barato, isso não significa que ele é o ideal para comprar? Pode até ser que ele seja o ideal para comprar, mas isso sozinho não serve para analisar. Por quê? Porque esse produto B, ele não está sendo 100% aproveitado. Qual é a porcentagem dele que é aproveitada? Só 90%. E aí como você vai comparar? Como se deve comparar? Como deve ser uma comparação justa entre os dois produtos, A e B? O que eu estou querendo dizer é que o fato do A custar R$ 2, que é mais caro do B, que é R$ 1,70, essa comparação exclusiva dos preços não é justa, não é adequada, não é correta. Porque o B eu consigo usar 100% dele, e o A eu consigo usar 100% dele, e o B eu só consigo usar 90%. Pode ser que o B seja mais barato exatamente porque ele contém as impurezas. Então, como fazer a comparação adequada? Uma maneira é você usar quantidades equivalentes nos dois produtos. Vamos supor, se eu comprar 1 quilo do arroz A é R$ 2 e 1 quilo do arroz B é 1,70, efetivamente eu não estou comprando 1 quilo do arroz B, eu só estou comprando 90% de 1 quilo, ou seja, 900 gramas do arroz B. Então, para fazer uma comparação justa, eu tenho que verificar o seguinte: quanto seria os mesmos 900 gramas do arroz A? Então, se eu souber o preço das mesmas quantidades, aí eu tenho uma comparação justa. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos calcular 90% dos produtos da marca do tipo A. Se esses preços do produto da marca A ainda forem mais em conta, ou ainda forem mais baratos do que o da marca B, se eles forem mais baratos, é o que devem ser comprados. Então, vamos calcular 90% de cada produto aí. Vai ficar assim. Então, você vai calcular 90% de cada um deles. E por que da marca A? Por que 90%? Passou aqui, peraí. Por que 90%? Para poder fazer a mesma comparação entre as duas marcas. A marca B eu não estou levando 100% dela, eu só estou levando 90%. Então, vamos lá. O arroz A, 90% é a mesma coisa que 0,90. Vezes 2 dá 1,80. Isso quer dizer que se você for comprar 90% do arroz da marca A, você paga 1,80. E pelos mesmos 90% da marca B, você paga 1,70. Significa que a marca A é mais cara que a marca B. Então você tem que comprar qual marca? A B, que é mais barata. Já o feijão,
90% da marca A é 0,90 vezes 4 é 50. Isso dá 4,05, que é mais barato do que a marca B, que é 4,10. Então, já o feijão você vai comprar de qual marca? Da marca A, que é mais barato, vai ficar mais barato. A soja, 90% de 3,80, dá 3,42. É mais barato do que o da marca B, que é 3,50. Então, você vai comprar da marca A. E o milho, 90% de R$6, dá 5,40. E vai dar quanto? 5,40 é mais barato, é mais caro do que a marca B, que é 5,30. Então, você compra da marca B, que fica mais em conta. Quer dizer que o arroz tem que ser da marca B, o feijão e a soja da marca A e o milho da marca B. Vai ficar a sequência, fica B, A e B. Então, o objetivo dessa questão era analisar se você conseguia perceber que os preços por si só não poderiam ser usados adequadamente para comparar os dois produtos. Por quê? Porque você não estava comprando quantidades iguais dos dois produtos. A marca A você comprava 100% dela, você aproveitava 100% dela. A marca B só 90%. Então não era justo comparar os preços, porque a marca B era um produto de qualidade inferior. E aí você então tinha que comparar as duas marcas com a mesma quantidade para essa comparação ser justa. E por isso nós calculamos 90% da marca A. E se esses 90% da marca A continuassem mais caros do que a marca B, então realmente a marca B era mais em conta. Mas se eles fossem mais baratos, então era melhor optar pela marca A. Deu para entender? Ok, garotos. Então essa foi a quinta, né? E para copiar já os cálculozinhos. Só terminar ali. A gente vai para a sexta. É como se você, por exemplo, uma coisa que ultimamente o DECOM colocou como obrigação, vocês devem ter observado nos supermercados, eles são obrigados a colocar o preço do produto e o preço por quilograma do produto. Quando vocês forem comparar duas embalagens, comparem sempre pelo preço do quilograma. Onde o preço do quilograma estiver mais em conta, é o que você deve comprar, porque vai ficar mais barato. É como se você fosse, vamos supor, comprar uma margarina, uma manteiga, e ela custasse, o potezinho de 250 gramas, digamos, custasse R$4. E uma outra, digamos, de 500 gramas, custasse R$6,70. Então é mais em conta você comprar o de 500 gramas do que o de 250 gramas. Para você comprar a mesma quantidade, 250 gramas, você vai ter que comprar 2 potinhos, vai sair por R$8. Enquanto que o outro saía por R$6,70. É exatamente esse mesmo problema. A diferença aqui é que você está comprando 90% do produto B, você não está levando 100% dele. E por isso eu tive que calcular 90% do produto A, para saber quanto é que sairia a mesma quantidade que eu estou levando de B. Tá bom? Bora para a sexta. Questão 6. A cidade de Guarulhos, em São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Então, dos gráficos que aparecem aí, o maior polo de indústria de crescimento, que tem maior crescimento é Guarulhos, que é 60,52%. E o menor é São Paulo, que é 3,57%. Apesar de São Paulo ser a maior capital, a maior cidade da América Latina, o crescimento dela é o menor, exatamente pelo fato de ela estar inchada, já está cheio de indústrias lá, tem pouco para crescer. O que o exercício pede é para você fazer a diferença entre esses dois números. Então, basta você fazer 60,52 menos 3,57. Está travando, tá? Tá um minutinho. A conta que você tem que fazer é essa: 60,52 menos 3,57. Nem precisa você fazer a conta toda para marcar a alternativa correta. Se você fizer 60,52 menos 3,57, você vai fazer 12 menos 7, vai sobrar 5. Quer dizer que a sua resposta tem que terminar pelo 5.
e a única alternativa que termina pelo 5 é o item C. Então, ela tinha que necessariamente ser a alternativa correta. Mas aí a conta está aqui, ó. 60,52 menos 3,57, que dá 56,95. Em casa, vocês, quando forem fazer as contas, tem que evitar, aliás, tem que se proibir de fazer as contas usando calculadora. Você em casa tem que fazer todos esses cálculos à mão, porque você precisa adquirir agilidade, você precisa adquirir uma habilidade e confiança nos cálculos que você está fazendo. A prova do Enem é, de certa maneira, uma espécie de maratona. Você vai ter que resolver 90 questões, 45 de matemática, 45 de português e ainda fazer a redação de linguagens, né? E ainda vai fazer a redação. Então, você tem que otimizar esse tempo. E se em casa você treina fazer os cálculos à mão, todas as multiplicações, todas as divisões, por mais trabalhosas, mais chatas que elas possam ser, então você vai adquirindo mais agilidade com isso e na prova você vai conseguir fazer com mais rapidez e confiança. É preciso também a confiança porque você faz uma conta de divisão. Se você não se sentir segura, você vai perder tempo refazendo os cálculos que você acabou de fazer. Aí vai perder tempo de novo fazendo as contas porque você não confiou nos cálculos que você acabou de fazer. E essa agilidade e essa confiança você só adquire treinando. Treinando é fazendo as contas em casa, sem usar a calculadora, sem usar o celular. Em casa você vai perder tempo, mas para quando você for fazer a prova do Enem, você está ganhando tempo. E menos tempo fazendo conta, você vai fazer a conta mais rápida e sem repetir, significa mais tempo para você fazer mais questões. Ou para você revisar alguma questão que você ficou na dúvida. Então, em casa, você tem que se esforçar para que todos esses cálculos que apareçam, você faça manualmente. Nunca usando calculadora, em nenhuma hipótese usar a calculadora, tá bom? Então, veja aí, vamos fazer a questão 7. Opa. Uma das alternativas apontadas por especialistas para reduzir o trânsito nas cidades é o uso do transporte coletivo. Todavia, a baixa velocidade média desenvolvida pelos ônibus nas vias pode ser um desestímulo ao uso desse tipo de veículo. Pesquisas revelam que a velocidade média dos ônibus nas cidades depende da extensão do congestionamento das vias, que, por sua vez, depende do horário. Esse é o tipo do que acontece aqui, a gente passa por isso de certa maneira. Você vai pegar um ônibus, digamos, para ir para a escola, para ir para o seu local de trabalho, e se você pega um ônibus, digamos, perto das 5 horas, né, 5 para 6 horas da tarde, você passa o resto da noite quase toda dentro desse ônibus. Se você pegar no horário mais cedo, ele consegue transitar mais rápido. Isso em função do congestionamento nos horários que é diferente. Então, vamos supor, se você, digamos, pega um ônibus 5 da manhã e consegue chegar no seu destino em 20 minutos, um exemplo, 30 minutos, um exemplo, aí você diz, então basta sair meia hora de casa mais cedo, eu só tenho que estar lá às 7h30, vou sair de casa às 7 horas. Não chega nunca 7h30, saindo de casa às 7 horas, porque o trânsito às 7 da manhã é diferente. O ônibus flui em outra velocidade. É o que o exercício está apontando para a gente. O gráfico a seguir mostra o comportamento da velocidade média de um ônibus que faz certo trajeto em função do total de vias congestionadas em certo dia da semana. O outro gráfico indica a extensão do congestionamento ao longo desse dia. Suponha que um ônibus dessa linha faça um percurso de 5 km entre 2 pontos situados nessas vias congestionadas. A diferença em minutos entre o maior e o menor intervalo de tempo necessários para fazer esse percurso é... Então, o percurso que nós vamos analisar é o percurso de 5 km, independente do tamanho do congestionamento, nós vamos analisar 5 km, é o que o exercício está pedindo para a gente fazer. E aí ele quer saber qual é o que leva mais tempo e qual é o que leva menos tempo para fazer os 5 km e qual é a diferença entre esses tempos. Quanto tempo a mais eu levo? Essa é a pergunta. Então, veja a velocidade, que é o gráfico da esquerda. Esse gráfico que é só a linha, que é o gráfico da esquerda. Essa velocidade, qual é o maior valor que aparece para essa velocidade? Não é 25?
A maior velocidade média que o ônibus consegue desenvolver é 25 quilômetros. Quando a distância do engarrafamento, quando o comprimento do engarrafamento é de 50 quilômetros. E qual é a menor velocidade que ele faz? 10 quilômetros por hora. Quando o tamanho do engarrafamento é 200 quilômetros. Aquilo que ele falou lá no começo do texto. Quanto maior o engarrafamento, mais lento fica o trânsito. Então, o trânsito flui um pouquinho melhor, flui a 25 km por hora, se o engarrafamento for de 50 km, e flui a 10 km por hora quando o engarrafamento é de 200 km. Mas o que a gente quer saber é o tempo que leva para fazer os mesmos 5 km. Qual é o maior tempo? Eu vou levar mais tempo quando eu andar numa velocidade menor, concorda? Quanto mais devagar o ônibus estiver, quanto mais lento ele for, maior o tempo que ele leva. E qual é o menor tempo que ele faz? É 10 km por hora. 10 km por hora, quer dizer, em 1 hora ele anda 10 km. Quanto tempo ele levaria para andar a metade disso, que é 5 km? 5 km é a metade, concordam? Não é isso? Se a velocidade, qual é a menor velocidade que esse ônibus faz? 10 km por hora. 1 hora, ele leva 1 hora para fazer 10 km. E se eu quisesse fazer só 5 km? Eu ia levar quanto tempo? Metade de 1 hora, ou seja, 30 minutos. Esses 30 minutos representam o maior tempo que ele faz. Ele leva 30 minutos para fazer 5 km, quando ele vai a 10 km por hora. Então esse é o maior tempo. E qual é o menor tempo? O menor tempo é quando ele vai mais rápido. E quando ele vai mais rápido, ele vai a 25 km por hora. Em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, ele faz 25 quilômetros. E se eu quisesse fazer só 5 quilômetros, que o objetivo da questão é essa, descobrir quanto tempo leva para fazer 5 quilômetros. Uma regra de 3, né? Se ele leva 60 minutos para fazer 25 quilômetros, 1 hora, que é 60 minutos, para fazer 25 quilômetros, quanto tempo ele leva para fazer 5 quilômetros? É os 60 minutos dividido por 5, ou seja, 12 minutos. Ele leva 12 minutos para fazer 5 quilômetros. Então, quando esse ônibus viaja o mais rápido que ele pode viajar, que é 25 km por hora, ele leva 12 minutos. E quando ele viaja o mais devagar que ele pode viajar, que é 10 km por hora, ele leva 30 minutos. O exercício pede para a gente calcular a diferença entre esses tempos. Ora, a diferença entre esses tempos, 30 menos 12, 18 minutos. Olhem os cálculos aí, ó. A maior velocidade média é 25 km por hora, quando o congestionamento é de 50 km. Isso ocorre às 7 da manhã. A menor velocidade média é de 10 km por hora, para um congestionamento de 200 km, que ocorre às 19 horas da noite. Para a distância de 5 km, vamos calcular os dois tempos. O menor tempo, que é quando ele viaja com a velocidade de 25 km por hora, aí você faz a regra de 3. 25 km é 1 hora, você pode inclusive trocar essa 1 hora por 60 minutos. E os 5 km, delta T1, você faz a regra de 3. Então esse delta T1 dá 0,2 hora. Isso é uma coisa importante, ó. 0,2 hora, certo? Não é 0,2 ou 0,2 horas no plural, não. É no singular. Quando a parte inteira do número é menor do que 1, 0,2. Qual é a parte inteira? É 0. Então o número tem que vir no singular. Então eu falo 1,6 bilhão de reais e não 1,6 bilhões. Eu falo 0,8 bilhão de reais e não 0,8 bilhões. Quando a parte inteira do número é menos do que 2, é 0, é 1, então o número tem que vir no singular, não no plural. Então 0,2 hora, é importante você entender que 0,2 hora não é 20 minutos. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema de medição do tempo, ele não é um sistema decimal. Ele não se mede de 10 em 10. Não é como o metro. Não é que, por exemplo, 1 metro são 10 decímetros, e 1 decímetro 10 centímetros, e 1 centímetro 10 milímetros. A gente não mede o tempo de 10 em 10.
A nossa medição do tempo é bem antiga, data de mais de 5.000 anos antes de Cristo, na época dos babilônios ainda, em que eles mediam os tempos. O sistema de medição deles não era um sistema decimal, era um sistema sexagesimal. Eles mediam as coisas de 60 em 60. Por isso que 1 hora são 60 minutos e 1 minuto 60 segundos, porque em vez de juntar de 10 em 10 e formar um novo grupo, eles juntavam de 60 em 60. Então 0,2 hora não é 20 minutos. Para você passar 0,2 hora para minuto, você vai multiplicar por 60, porque 1 hora são 60 minutos. Então é 0,2 vezes 60, que vai dar os 12 minutos, tá bom? Essa medição do tempo está intimamente relacionada com a própria medição do grau nos ângulos, na circunferência. Por exemplo, a circunferência tem 360 graus. Cada grau no círculo representa o que a gente chama de 60 minutos. E cada minuto no círculo a gente chama de 60 segundos. É a mesma coisa com o tempo. Os babilônios mediam, o sistema de medição deles, o sistema de medição deles não era decimal, era sexagesimal. A gente acabou herdando isso. Isso acontece assim, eles dividiram um círculo em 360 partes, porque na época acreditavam que a Terra levava 360 dias para dar uma volta em torno do Sol. E como se especulava que a órbita era circular, então cada dia seria 1 grau a mais, 1 degrau a mais para completar uma volta. Então a expectativa é que cada dia tivesse um pouquinho mais perto de se completar a volta. E como se levava 360 dias, resolveu-se dividir o círculo em 360 partes. Cada parte depois foi chamada de grau. Tá bom? Então aí esse foi o tempo, 12 minutos. E na velocidade menor a gente tinha calculado 30 minutos, a diferença é 18, item B. Beleza? Oitava. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a tabela. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, assim, a máxima das ações seria dizer que o ideal é você comprar a ação quando ela está em baixa e vender quando ela está em alta, né? É coisa bem simples de entender. Você compra um produto muito barato e revende esse produto por um preço muito alto, significa que o seu lucro vai ser muito bom. Então, quanto mais barato você comprar e quanto mais caro você vender, melhor vai ser o seu lucro. O problema das ações é que você nem sempre sabe quando a ação vai estar o mais barato que ela vai estar para você poder comprar, e nem quando ela vai estar o mais alto que é possível para você poder vender. Pode ser que num dia as ações estejam lá em cima, e aí você pensa que ainda pode subir um pouquinho mais e deixa para vender no dia seguinte. Só que no dia seguinte despenca, e aí você começa a perder dinheiro, né? Então esse é um problema da Bolsa das Ações. Então, veja aí, o investidor 1 comprou às 10 da manhã e vendeu às 15. Se o investidor 1 comprou às 10, ele comprou por quanto? Olha aí no gráfico. 150. Se ele vendeu às 15, ele vendeu por 460. Quanto é que ele lucrou? 460 menos 150. Esse foi o lucro do investidor 1. Bora fazer aqui os cálculos. Então, o investidor 1, 460 menos 150, que dá 310. E aí esses 310, em porcentagem, vai representar 206,6%. Se você calcular a porcentagem, você vai pegar 310, que é o lucro dele, e dividir por 150, que foi o investimento que ele fez. Aí, com esse resultado, você vai ter o percentual que ele lucrou. Se ele gastou 150 e vendeu por 460, ele lucrou quanto? 460 menos 150, que é 310. 310 representa quantos por cento de lucro? Que é a pergunta. Você vai dividir 310 por 150. Por que por 150? Porque foi o investimento que ele fez. Ele investiu 150. Isso dá 206,6% de lucro. Bora olhar aqui o gráfico do investidor 2. O investidor 2 comprou às 10 da manhã e vendeu às 17. Então, comprou por 150 e vendeu por 200.
Se ele comprou por 150 e vendeu por 200, ele lucrou 50. 50 representa quantos por cento do que ele investiu? 50 em relação a 150 dá 33,3%. O investidor 1 ainda investiu melhor, né? Ele lucrou 206% do que ele investiu. Investidor 3 comprou às 13 horas é 380, e vendeu às 15 horas, que é 460. Então ele lucrou 460 menos 380, ele lucrou 80. 80 é quantos por cento do investimento? Olha que eu estou dividindo agora 80 por 380. No investidor 1 e 2, nós dividimos por 150. Por que no investidor 3 eu estou dividindo por 380? Porque o investidor 3 não comprou por 150. O investidor 3 comprou por quanto? Por 380. Eu tenho que dividir pelo valor que ele comprou, pelo investimento dele. O lucro dele, se ele compra por 380 e vende por 460, ele lucra 80. Mas esse 80 representa quanto em relação ao que ele investiu? 80 dividido por 380, que é 21%. Vamos esquecer um pouquinho a questão, vou fazer outra pergunta a vocês. Compare o investidor 2 com o investidor 3. Quem lucrou mais em reais? O investidor 2 lucrou 50 reais. O investidor 3 lucrou 80 reais. Quem lucrou mais? O investidor 3. Em termos absolutos, foi o investidor 3. Porém, esses 80 reais representam menos do que os 50 reais. Embora 80 reais seja mais dinheiro do que 50, obviamente, mas o que esses 80 representam para o investidor 3 é menos. Porque para ganhar 80 reais, o investidor 3 teve que gastar quanto? 380. Para ganhar 50 reais, o investidor 2 só teve que gastar quanto? 150. Então, o investidor 2 acabou fazendo um negócio melhor do que o investidor 3. O objetivo da questão aqui é saber quem fez o melhor negócio. Ou, em outras palavras, aquele que lucrou mais percentualmente. Comparando o 2 com o 3, embora o 3 tenha ganho mais dinheiro no final das contas, mas ele precisou gastar mais dinheiro para ganhar esses 80 reais. Então o investimento dele não foi tão eficiente quanto o do investidor 2. Deu para entender? Investidor 4. Ele compra às 15 horas, ou seja, ele compra por 460 e vende às 16 horas, que é 100. Ou seja, ele faz o pior negócio que é possível fazer, né? Ele compra o mais caro que é possível e vende o mais barato que encontra. Então, investidor 4. Ele vai, na verdade, perder dinheiro. Ele vende por 100, compra por 460, ele perde 360. Por isso é sinal de menos aí. E aí, menos 360. Por que eu estou dividindo por 460 no investidor 4? Porque o investimento dele foi 460. Isso dá menos 78,26. Quer dizer que, em outras palavras, ele perdeu 78% do dinheiro que ele tinha. De cada 100 reais que ele investiu, ele perdeu 78. É isso que significa. E o investidor 5, que compra às 16 horas, ou seja, compra por 100, e vende às 17 horas, ou seja, vende por 200. Então, ele vai 200 menos 100, 100. 100 de 100 é 100%. Se ele compra por 100 e vende por 200, ele está ganhando exatamente o que ele investiu, 100% do que ele investiu, um lucro de 100%. Compare então, dos 5 investidores, qual fez o melhor negócio? Foi o investidor 1 realmente, porque é onde o percentual é maior. Então eu queria deixar claro para vocês aqui nessa questão, que o investidor 1 é o que fez o melhor negócio, não porque é o que tem maior lucro, 310 entre eles, mas porque tem o maior percentual de lucro, que é 206%. Então, coincidiu do investidor 1, ao mesmo tempo, ter o maior lucro, que é o 310, e o maior lucro percentual, que é o 206. Foi uma coincidência, nem sempre é assim. Risquem, o investidor 1 é a resposta da questão, né? Mas suponha que não existisse o investidor 1. Só existisse o investidor 2 e o 3.
2 e 3, qual deles fez o melhor negócio? Foi o investidor 2 e não o 3. Apesar do investidor 3 ter um lucro maior que a 80, 80 é maior do que 50, porém o lucro do investidor 2, percentualmente falando, é melhor. Ele ganhou 33% do que ele investiu, enquanto que o investidor 3 só ganhou 21%. Tá ok? Então essa foi a 8ª questão, vamos fazer a 9. Questão 9. O gráfico a seguir mostra o número de usuários do restaurante universitário da UFC, atendidos durante uma determinada semana, de segunda a sexta-feira. Os preços fixos praticados pelo restaurante são o almoço, que custa R$ 1,60, e o jantar, que custa R$ 2,00. Qual foi o faturamento do restaurante nessa semana? Basicamente, o que você tem que fazer é verificar qual foi o total de almoços, multiplicar por R$ 1,60, que o almoço é R$ 1,60, verificar qual foi o total de jantar e multiplicar por R$ 2,00. Bora somar os almoços. Total de almoço. O almoço é a barra mais escura, né? Então é 400 mais 350, que dá 750, mais 50, que é 800, mais 450, que dá 1.250, mais 100, que é 1.350. Ok? Então, ele vendeu 1.350 almoços de segunda a sexta-feira. E quanto é um almoço? É R$ 1,60. Então, quanto foi o faturamento dele? 1.350 vezes 1,60. Isso dá 2.160, né? 1.350 vezes 1,60, que é 2.160. Jantar. 200 na segunda-feira, 350 na terça-feira, dá 450, com mais 150 na quarta-feira, dá 600, com mais 300 na quinta-feira, 900, com mais 50 na sexta-feira, 950 jantares. E como o jantar custa R$ 2,00, 950 vezes 2 é 1.900. Qual foi o faturamento total? 1.900 do almoço, aliás, do jantar, com 2.160 do almoço. Então o faturamento total foi 4.060, que é o item B, né? Bem tranquilo, ok? Então bora para a questão 10. Bárbara é dona de uma livraria e deseja repor o estoque de canetas de seu estabelecimento. Para isso, convidou um representante comercial que lhe forneceu uma tabela com os tipos de canetas disponíveis e seus respectivos desempenhos. A tabela apresentava os seguintes resultados. Aí você vê que a caneta 1, ela custa R$ 2,50, mas consegue escrever 20.000 palavras com a tinta que ela tem, né? Difícil é fazer essa conta, né? A pessoa gastar tinta e contar o número de palavras que conseguiu escrever. Eu acho até que depende do tamanho da palavra, né? Se forem palavras de 2 letras, deve fazer muito mais do que escrever inconstitucionalissimamente 20.000 vezes. Mas vamos usar esse padrão que ele está dizendo aí. Aí, R$ 3,50, mas escreve 25.000 palavras, R$ 3,00 escreve 30.000 e por aí vai. Para que Bárbara tenha o melhor custo-benefício na compra das canetas, ela deve comprar qual tipo? Veja que essa questão 10, isso é um problema recorrente nas questões do Enem. Você pegar as provas do Enem, você vai ter muitos assuntos que são recorrentes. Esse problema 10 é muito parecido com aquele problema que nós resolvemos há pouco dos tipos de feijão, tipo de arroz, tipo A e tipo B. Ou seja, você não pode analisar só o preço. Qual é a caneta mais barata aí? É a caneta 1. De repente, pode até ser que ela seja a caneta que ele tem que escolher. Mas eu não posso usar o preço como um único critério para decidir que essa caneta é a que ele deve comprar. Porque ele não quer a caneta mais barata. Não foi isso que o exercício perguntou. Bárbara não tem que comprar a caneta mais barata. É aquela que tem melhor custo-benefício. O que nós vamos entender por isso? O que a gente tem que entender por melhor custo-benefício? É a caneta que, com aquele preço, consegue escrever o mesmo preço, comparando o mesmo preço, consegue escrever mais palavras. Ou, de outra maneira, é a caneta que consegue fixar um preço e escreve mais palavras, né? Tipo assim, se eu gastar R$ 10 em caneta,
do tipo 1, R$10 em canetas do tipo 2, do tipo 3, tipo 4, tipo 5, por exemplo, quantas palavras eu consigo escrever? Ou seja, onde que a escrita da palavra sai mais barata? Sai mais barata escrever uma palavra usando a caneta 1, a caneta 2, a 3, a 4, a 5? Essa é a pergunta que a gente faz. Então a gente tem que usar um critério de comparação entre elas. Vamos dividir o número de palavras que a caneta escreve pelo preço dela. Por exemplo, vamos dividir, no caso da caneta 1, vamos dividir 20 mil por R$2,50. E aí vamos ver quanto é que dá isso. Isso vai nos dizer qual é o custo para escrever a palavra. Vai ficar assim, ó. Travou de novo? Bota aí. Vai ficar assim. Tipo 1, 20 mil dividido por R$2,50, 8 mil. O que isso significa? Significa que com R$1, eu consigo escrever 8 mil palavras com a caneta 1. Se eu dividir 20 mil por R$2,50, eu vou descobrir quantas palavras eu consigo escrever com R$1 de tinta da caneta 1. Dá 8 mil. R$1 de tinta da caneta 1 me dá 8 mil palavras. Na caneta 2, 25 mil por R$3,50, que dá 7.142. Caneta 3, 30 mil por 3, que dá 10 mil. Aí a 4, 35 mil por 4, que é 8.750, e a 5 é 40 mil por 5, que é 8 mil. Todas essas canetas a gente fez uma coisa só. Nós calculamos o preço, quantas palavras eu consigo escrever ao preço de R$1. E aí a que escreve mais palavras ao preço de R$1 é a caneta C, que consegue escrever 10 mil palavras ao preço de R$1. Né? Embora ela não esteja entre as mais caras, ela também não está entre a mais barata, ela não é a mais barata, mas ela é um valor intermediário e é a que possui o melhor custo-benefício. E por que ela é a que possui o melhor custo-benefício? Porque ela é a que consegue, com R$1, escrever o maior número de palavras, que no caso é 10 mil. Essa é uma maneira de resolver a questão. A outra maneira de resolver a questão seria você comprar um mesmo valor em dinheiro. Seria um pouquinho mais trabalhoso, mas eu gastaria a mesma quantidade em dinheiro para comprar todas essas canetas aí. E verificava quantas palavras dava para escrever com elas. A que desse para escrever mais palavras era que você tinha que comprar. Certamente ia dar C. Né? Então, essa foi a questão 10. Eu separei 2 exercícios da parte para vocês fazerem em casa, para a gente discutir aqui as 2 primeiras questões do material de vocês aqui. Deixa eu localizar. Na página 35, a primeira questão e a segunda questão. Vamos fazer também. Página 35, ok? Copiar já? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia conforme as condições de trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. Então, aquilo que eu falei para vocês na questão 10, a ideia da questão 10 estava repetida naquela questão do tipo de arroz que a gente fez, né? Arroz tipo A, tipo B, no que tinha que calcular 90%, não foi? Essa questão de analisar o tempo nas condições de trânsito, a gente fez também agora há pouco, não foi não? Falamos do tempo para quilômetros 50, 200 quilômetros, que o trânsito era mais lento, que era mais devagar. Então, aquilo que eu estava querendo dizer para vocês, as ideias nas questões do Enem, elas se repetem com bastante frequência. Então, uma excelente alternativa para vocês estudarem é resolverem provas passadas do Enem. O material aqui da Academia Enem é lotado dessas questões. Mas vocês também podem complementar e resolver as provas inteiras, desde 1998, que foi o primeiro Enem, até os dias de hoje. Para resolver essas questões, você vai ver que muitas questões são repetidas. E resolver essas questões de novo vai facilitar para você adquirir mais habilidade, você vai fazer mais rapidamente as questões. Uma coisa é você fazer algo uma única vez, e outra coisa é você já ter o hábito de fazer aquilo várias e várias vezes. Quando você faz várias e várias vezes, você consegue fazer mais rápido e com mais segurança. Você não vai perder tempo revisando a questão de novo, porque você já sabe que acertou, porque você já está seguro, porque você já treinou muito. Então, faz essas questões em casa, pega as provas passadas e refaça todas elas. Vai trazer um ganho significativo no aprendizado de vocês. E se você tiver dúvida, então dê uma olhada na internet as soluções,
Todas as provas do Enem você encontra largamente comentadas por várias escolas do Brasil todo. Então, você pode, inclusive, procurar soluções diferentes para o mesmo problema. Isso vai contribuir muito para o aprendizado de vocês. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu fui prestar vestibular, eu peguei as provas, na época não existia Enem, né? Quase não existia vestibular ainda na época, né? Mas você refaz as questões de novo. Então, eu comecei fazendo a primeira leva de questões, a prova tinha 15 questões de matemática, eu conseguia fazer 5. Aí eu repeti a prova de novo. Na segunda prova já estava conseguindo fazer 7. Depois estava conseguindo fazer 8, 9, refazendo as questões, está entendendo? Você vai conseguir desenvolver trabalhando nesse sentido. Agora, precisa de esforço. Então, a questão 1 diz o seguinte, continuando, né? A empresa que opera essa linha forneceu no gráfico abaixo o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã. De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até às 10h30 ao ponto final dessa linha deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo até que horas? Então, é o tipo da questão que você vai ter que analisar alternativa por alternativa. Então, houve uma falha aí de impressão. A é 9h20, aí onde tem uma, na verdade, alternativa B, 9h30, alternativa C, 9 horas, né? Aí a D é 8h30 e a E que é 8h50. Então, essa questão você tem que analisar alternativa por alternativa. Então, se ele sair às 9h20 da manhã, olhem aí na tabela o que acontece às 9h20 da manhã. Às 9h20 da manhã, o ônibus leva 90 minutos para viajar. Às 9h20 da manhã, o ônibus leva 90 minutos para viajar. Se ele leva 90 minutos, então ele vai sair e ele vai levar ao todo 110 minutos. 20 mais 90, 110. Então ele vai sair 9h20, mais 90 minutos, vai dar 10h50. Ele vai chegar às 10h50. Se ele sair às 9h30, aí olha na tabela, se ele sair às 9h30 também leva 10 minutos. Então ele vai sair 11 da manhã. E se ele sair às 9 horas, aí leva 95 minutos. Aí pega 9 horas mais 95 minutos, dá 10h35. Se ele sair às 8h30 da manhã, olha aí no gráfico, 8h30 da manhã ele leva 105 minutos. Então é 8h30 mais 105 minutos, vai dar 10h15 da manhã. E se ele sair às 8h50, ele leva 150 minutos. Né? Então vai chegar até às 10h30. Como ele deve chegar até às 10h30, o horário mais tarde que ele consegue sair, para conseguir chegar até às 10h30, é a alternativa E. Tá bom? Pois, garotos, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. Espero que vocês façam uma prova do Enem, tá bom? Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu, gente.